Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 3. Vamos dar chave também? Diz assim o texto: e entre eles mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei parar de descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Recapitulando o versículo número 3, diz assim: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer ou parar, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Amém? Assim se aplauda Jesus. Meus irmãos, estou feliz por estar aqui uma vez mais, adorando, louvando a Deus, juntamente com nossos amados e queridos irmãos. Que Deus possa nos abençoar a todos que estão aqui e aqueles que não puderam estar aqui por motivos maiores. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus também por mais uma vez fazer menção da tua palavra, que Ele cresça e que eu diminua. Como eu sempre digo, mergulhamos fundo na humildade, mas voamos alto em segurança. E na medida em que dizemos que Jesus cresça e que nós diminuímos. Aleluia. Quero louvar a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Paulo, sua esposa. Deus os abençoe. Muito obrigado pela confiança. Ministro de Deus, presbítero Will, Deus abençoe grande expositor da palavra do Senhor Jesus. E creio que Deus continuará a falar conosco nessa noite. Quem crê? Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos mediante uma palavra muitíssima conhecida e entendemos que o livro de Neemias, o seu livro canon, ele se torna um só, juntamente com Esdras. Quando você olhar para o livro de Neemias e Esdras, eles se tornam um só no livro canon. Isso é muito importante, porque Neemias, ele não recebe uma tarefa muito fácil. Quando você olha para a vida de Neemias, você entende que Neemias, a palavra Neemias significa Deus conforta ou Deus consola. Neemias, ele é filho de Acarias. E o que me chama a atenção é que Neemias agora, ele vai presenciar uma situação a qual ninguém sonha em presenciar. Ele vai viver uma situação a qual ninguém imagina viver. Só que Neemias, ele é copeiro do rei Atarxerxes, do rei da Pérsia. E todo copeiro naquela época, ele não poderia de forma alguma demonstrar ao rei que seu semblante está triste. Primeiro, que a função de todo copeiro naquela época era que ele experimentasse primeiro vinho, para que não houvesse algum tipo de envenenamento e o rei bebesse e morresse. Segundo, a
A função de um copeiro era tão privilegiada naquela época que eles compartilhavam conversas do rei, conversas que haviam particularmente. Por quê? Porque todo copeiro do rei era um homem confiável, era um homem que tinha privilégios. Só que o que me chama a atenção é que Neemias não está preocupado com os bens materiais ou com posições sociais. Por quê? Primeiro, na mente e no coração de Neemias, a sua prioridade não estão nos bens materiais. A sua prioridade não está em uma posição social diante do rei, mas o primeiro pensamento na mente e no coração de Neemias está do povo de Jerusalém. Só que aqui Neemias ainda não está ciente do que está acontecendo em Jerusalém, na casa dos teus pais. A Bíblia diz que estando Neemias, filho de Acarias, no mês de Quisleu, para quem não sabe, o mês de Quisleu corresponde a novembro e dezembro no calendário judaico. Neste período, Neemias está vivenciando uma situação que ninguém quer vivenciar. Diz o texto que um dos seus irmãos, Anani, vai vir até Neemias e vai contar acerca do povo que escapou do exilado e que está em ruínas, e que os muros de Jerusalém estão derrubados, as portas de Jerusalém estão queimadas. Só que Neemias, ele está em Suzã, e quando nós pesquisamos a palavra Suzã, Suzã ficava cerca de uns 240 km ao norte do Golfo Persa, atualmente no estado do Irã, de sua fortaleza ou palácio para sua fortificação. O que acontecia é que nessa fortaleza era sobre uma acrópole, a cidade servia como uma residência de inverno para todos os monarcas daquela época, os monarcas persas. Só que o que acontece é que Suzã é uma cidade muito famosa. Suzã é muito conhecido na história bíblica, porque foi em Suzã, no lugar em que Daniel teve a visão acerca do carneiro, acerca do monte. Suzã ficou muito conhecida como lar de Mordecai. Só que o que me chama a atenção, meus irmãos, é que um dos irmãos de Neemias, Anani, vem até Neemias e começa a dialogar, começa a conversar, e ele diz: restaram alguns judeus dos exilados. Esses judeus estão padecendo porque os muros de Jerusalém estão derrubados, as portas de Jerusalém estão queimadas. O que diz o texto é que Neemias vai se lamentar. O texto diz que Neemias vai chorar profundamente, porque Neemias está vendo a sua cidade, a casa dos seus pais, em ruínas, em destruições. E Neemias não vai se alegrar, porque Neemias está enxergando a história do seu povo em calamidade. E ninguém vai se alegrar
quando vê a sua cidade, as suas raízes, as histórias que tanto viveu, as escolas bíblicas que tanto que ele aprendeu, ninguém vai se alegrar em ver a sua cidade, que ele cresceu, nasceu, aprendeu, aonde viu discípulos sendo formados, aonde viu alunos sendo aprovados pelo seu professor. E acho que alguém vai ficar alegre. Neemias vai ficar triste, Neemias vai chorar muito. Só que o texto diz é que antes de Neemias consultar o rei Artaxerxes, diz o texto que ele vai consultar ao Senhor dos Exércitos. E o que me chama a atenção é que quando nós precisamos de alguém, e esse alguém sim pode resolver os nossos problemas, nós devemos consultar a Deus para que essa pessoa ache graça em nossos olhos. O que diz o texto é que Neemias está se lamentando. E sabe o que Neemias vai fazer? Neemias vai dizer: Senhor, eu sei que pecamos, eu sei que falhamos, mas lembra-te da palavra, lembra-te das promessas que o Senhor falou por intermédio do seu servo Moisés, que todos aqueles que se voltassem para o seu caminho, que todos aqueles que se arrependessem, que todos aqueles que se convertessem, o Senhor mudaria de intenção, porque Deus não se arrepende. A palavra arrepender significa mudar de intenção. Quando Deus enviou o profeta relutante Jonas para pregar na cidade de Nínive, Deus estava com a intenção de mandar a sentença para todo o povo de Nínive. Só que quando Deus viu os ninivitas se arrependendo de todo o coração, Deus ele muda de intenção, e Deus não decide aniquilar todos os ninivitas. Deus decide perdoar todo o povo de Nínive com a sua bondade, infinita misericórdia. Deus não se arrepende, Deus muda de intenção. Deus olhou naquele quarto, Deus maquinou seu pensamento, Deus sondou seu coração, e ele viu que a sua oração subiu ao primeiro céu, subiu ao segundo e subiu ao terceiro, e a sua oração subiu às narinas de Deus como cheiro suave. E Deus não decidiu te disciplinar, Deus decidiu te perdoar. Quem não lembra de Davi, quando Davi teve a opção de escolher sobre a sentença de Deus, Davi disse: Pai, eu não quero cair na mão de um homem, porque o homem não tem misericórdia, o homem não tem piedade. Eu quero cair na sua mão, porque eu sei que o Senhor tem misericórdia. Glória a Deus. Por isso eu os trouxe uma breve introdução para aplicar a sua mente dentro da palavra. Neemias está consultando a Deus, só que Neemias não está consultando a Deus alegre. Neemias está consultando a Deus com seu coração totalmente quebrado, porque não é todos os dias que nós se trancamos no quarto que nós iremos consultar a Deus com o nosso coração alegre. Haverá dias, haverá noites, haverá madrugadas em que nós iremos se trancar no quarto, iremos consultar a Deus, sendo que estamos quebrados por dentro, sendo que estamos chorando profundo por dentro. Por quê? Porque nós viu a nossa cidade, as nossas escolas bíblicas dominicais perdendo a essência, perdendo a graça, porque nós deparamos com irmãos que já perderam a sensibilidade, irmãos que perderam a fé,
irmãos que perderam a confiança, irmãos que perderam a esperança. E nós vemos que na vida desses irmãos os muros estão derrubados. Nós vimos que as portas da casa de nossos irmãos estão queimadas. E ao invés de nós consultar a Deus, nós fugimos da tarefa. Mas olhe para cá, porque eu quero liberar uma boa palavra da parte de Deus. Nessa noite, Deus vai te ensinar a ser mais companheirismo. Deus vai te ensinar a chorar com quem chora, a pagar preço com quem deve pagar. Glória a Deus. E a tarefa não é fácil, porque antes de Neemias consultar o rei Artaxerxes, ele consulta a Deus. E a oração de Neemias está dizendo: Pai, toca no coração do rei, para que ele possa achar graça em meus olhos. A oração tem que ser a base do cristão. A oração tem que ser a base de um ministro. A oração tem que ser a base de uma liderança. Jesus, ele disse que quanto mais orar, mais poder ele dá. Se não orar, não tem poder. Se não orar, não consegue levantar os muros. Se não orar, não consegue edificar as portas. Ou porque você acha que tem tantas pessoas que até pegou na sua mão, até diz: vamos levantar o muro, vamos edificar a porta, mas no meio do caminho, no meio da trajetória, foram os primeiros a te abandonar. É porque essas pessoas não soube entender a base da oração. Jesus disse que a oração, ela move montanhas. Jesus disse que não somente a fé move montanhas, mas a oração, ela move montanhas. Eu carrego uma palavra todos os dias comigo, quando eu estou na empresa, quando eu estou no quarto, que eu digo: Pai, quando eu levo uma vida de oração, eu sinto o Senhor movendo-se todos os dias dentro de mim. Jesus, ele disse que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Glória a Deus por isso. A oração tem que ser constantemente. A oração tem que ser resistente. A oração tem que ser espontânea. Ou você acha que você não parou até hoje? Foi porque você tem a base da oração. Eu estou pregando, eu estou anunciando uma palavra para alguém que pisou a planta dos seus pés aqui nessa noite, dizendo: Pai, os meus muros estão derrubados. Pai, as minhas portas estão queimadas. Eu não tenho mais ânimo de ir para a tua casa. Eu não tenho mais ânimo de pregar a tua palavra. E o que me chama a atenção é que quem deveria levantar os muros de Jerusalém eram os judeus que estavam do lado de dentro. Mas os judeus não levantaram os muros. E Deus falou: já que os de dentro não querem levantar os muros, já que os de dentro não querem edificar a porta, eu vou levantar alguém que está lá do outro lado da cidade. Mas eu não vou deixar a minha obra ir à falência. Eu sinto Deus na casa. Deus atendeu a oração de Neemias. E Deus, quem sabe, está olhando para Neemias e está dizendo: quem chora para mim tem resposta. Quem fala comigo tem resposta. Porque a primeira coisa, irmãos, é você consultar alguém, sendo que este alguém não tem a probabilidade de te dar uma palavra amiga. A pior coisa é você consultar alguém pedindo ajuda e este alguém virar as costas para você. A pior coisa é você consultar alguém pedindo oração e este alguém virar as costas para você.
Mas Neemias é um tipo de líder a ser seguido, porque o verdadeiro líder, ele sabe selecionar pessoas certas para marchar com você, para calar poço com você, para orar com você, para chorar com você. Deus me trouxe aqui porque ele sabe que a tarefa não é fácil. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: você já consultou muitas pessoas e quebrou a cara, mas quando você me consultou, eu abri a tua visão. Eu disse: eu vou colocar pessoas certas para calar poço com você. Diz o texto que neste momento Neemias acabara de consultar a Deus. Só que no capítulo de número 2, a Bíblia diz que Neemias estava no mês de Nissan. Nissan corresponde a março e abril. Neemias está vivendo no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes. E Neemias está agora preparando o vinho, mas antes de ele servir o rei, ele experimenta o vinho. Então Neemias, servindo o rei, ele não está demonstrando um semblante triste. Só que quando Neemias serve o rei, quando ele vira as costas, o rei olha para Neemias e diz: Neemias, volta cá, porque o seu semblante está triste. E a tristeza não é por fora, a tristeza é por dentro. Porque nós que pregamos, nós que louvamos, às vezes nós temos que pregar que Deus vai te honrar, que Deus vai te dar alegria. Só que Deus sabe como está a minha casa. Só que Deus sabe como está a face da minha vida. E eu digo sempre para Deus que quando eu serei um hábito, eu colho um destino. E quando eu serei um destino, eu colho um caráter. E quando eu serei um caráter, eu colho Deus. Só que o que me chama a atenção, pastor Paula, é que o rei Artaxerxes olhou para Neemias e disse: Neemias, a tristeza não é por fora, a tristeza é por dentro. Sendo agora Neemias vendo a oportunidade de se expressar ao rei, ele diz: Senhor, como poderei estar alegre, sendo que a minha cidade está em ruínas, sendo que Jerusalém, os seus muros estão derrubados, as portas estão queimadas. E a nossa maior frustração é quando nós vemos o muro derrubado e temos a capacidade de levantar os muros e nós se acovardamos. Só que agora Neemias vai dizer ao rei: Senhor, se porventura acha graça eu aos seus olhos, porque o Senhor me disse: o que queres, Neemias? O que queres? Qual é o desejo do teu coração? O desejo do meu coração é pedir para o rei cartas abertas, para que eu possa ir para Jerusalém, edificar as portas, levantar os muros. Diz o texto que agora o rei olhou para Neemias e disse: quanto tempo? Neemias deu um tempo que, segundo a história diz, que foi um tempo de 4 meses. Glória a Deus por isso. Só que agora Neemias não vai se contentar. Neemias olha para o rei e diz: se o Senhor achou graça em meus olhos, permita eu lhe pedir uma coisa. Qual é, Neemias? Dá-me cartas para me enviar para governadores além do rio, para que eu possa atravessar. Toma, Neemias, pode ir lá. Neemias olha para o rei e diz: rei, me permita pedir mais uma coisa. Me permita. Sim, Neemias, pode pedir. Dá-me também cartas para me entregar para Azaf, rei da floresta, para comprar algumas madeiras, porque ninguém vai edificar
se não tiver a ferramenta necessária. Ninguém vai levantar os muros se não tiver a ferramenta necessária. Só que o que me chama a atenção é que Neemias vai levar alguns homens de confiança, e ele vai levar 2 homens. Me diga qual? Me diga qual? O primeiro homem que Neemias vai levar é como simbolismo a oração. Neemias está ligando para levantar os muros, para edificar a porta. É necessário colocar um guarda na porta, e quem é guarda é a oração. Deus, por isso, Neemias vai levar o segundo guarda. E me diga qual? Me diga qual? Neemias vai levar o segundo guarda, e é a vigilância. Porque ninguém vai levantar os muros, ninguém vai edificar as portas se não tiver oração, se não tiver vigilância. Glória a Deus. Por isso, quem lembra que Jesus, quando estava descendo ao Getsemane, estava Pedro, estava Tiago, estava João, estava dormindo. Jesus olhou para Pedro, Jesus olhou para os discípulos e diz: homem, não pudeste pelo menos orar, velar, vigiar 1 hora sequer comigo? Porque ninguém vai levantar os muros se não tiver a oração. Eu disse que uma oração, ela tem que ser resistente. Eu disse que uma oração, ela tem que ser espontânea. Mas a oração, ela tem que ter superação de dificuldades. Me dá base bíblica. Eu vou me dar base bíblica. Quem não lembra de Ana, estava todos os dias subindo no templo, estava orando, enquanto Penina estava dizendo: eu posso ter, você não pode ter. Eu tenho, você não tem. Ana, aprender que a base da oração, ela tem que superar dificuldades. Você sabe o quanto foi difícil para você superar dificuldades. Você sabe o quanto foi difícil para superar a crise. Você sabe o quanto foi difícil para superar as adversidades da vida. E sabe por que você não parou? Sabe por que você não se desviou? É porque a sua oração, ela superou dificuldade. Pega uma pessoa que está do seu lado, chacoalha a mão dela e diz: está preparado? Está preparado para levantar os muros, para edificar as portas? Felipe, mas alguém pegou o nome da minha igreja, colocou na boca do sapo, colocou na encruzilhada e diz: vai fechar. Mas não vai fechar não. Por quê? Porque Jesus, ele deixou o decreto na terra, e o decreto é esse: edificarei a igreja sobre a rocha, e as portas do inferno estava estudando por volta das 9 horas da noite.
valentes, corajosos, que não te abandonaram, até sussurrou nos seus ouvidos e disse: pode levantar, mas o primeiro vento que assoprar vai fechar o dia. Sambalate, o Amonita, Tobias, o Amonita disse: pode levantar, mas não vai lá em além, não vai muito para frente. Só que quando a proposta veio, só que quando os mensageiros de Sambalate, Tobias vieram, vocês disseram para eles: estamos em uma grande obra que de modo poderemos parar. Eu vou recapitular até você entender. Os mensageiros de Sambalate, Tobias, tentaram aterrar um balde de água gelada para esfriar a tua fé, a tua esperança. Mas Deus olhou, Deus presenciou você, juntamente com seus soldados, descendo na madrugada e convocando os dois guardas, a oração e o jejum. E Deus disse: a obra não vai parar, a obra vai crescer, vai. Aleluia! Tenha uma oração que supera dificuldades. Neemias teve uma oração que superou dificuldades. Neemias teve uma oração que teve continuidade. Neemias teve uma oração espontânea. Neemias teve uma oração que subiu ao lar da oração. Quem não lembra de Daniel, orava 3 vezes aos dias, e a janela de Daniel era direcionada para Jerusalém. É por isso que quando tentaram matar Daniel, quando lançaram na cova dos leões, Daniel não foi devorado. Por quê? Porque quem tem a paz da oração, os leões têm amigos. Abednego não foram mortos na fornalha, porque eu aprendi que o fogo nunca pode queimar quem é do fogo. O fogo não para quem é do fogo. O fogo não queima quem é do fogo. Neemias, ele não convocou qualquer um. Ele teve uma oração continua. Aleluia. A oração de Neemias era uma oração que impregnava fé. Só que Neemias aprende a trabalhar cuidadosamente na obra. Ele sabe que para levantar muro, o suor vai descer pelo rosto. Glória a Deus! Ele sabe que o desânimo vai aparecer. Ele sabe que as dificuldades vão aparecer. Glória a Deus! E o inimigo, ele não se levanta no começo da obra. Ele se levanta no meio da obra, porque ele sabe que está crescendo. Meu Deus! Crescendo. Crescendo. Aleluia. Só que olhe para cá, irmãos. Neemias é um tipo de líder a ser seguido. Você já olhou os muros da tua casa? Você já olhou as portas da sua casa? Você já teve o discernimento para ver se o muro está levantado ou caído? Olhar os muros não é somente um dia na nossa casa. Glória a Deus! Eu sinto Deus aqui. Olhar os
dias. Sabe o que Neemias teve? O coração de hospitaleiro. Ele sentiu a dor do seu povo, ele sentiu a dor dos judeus. Quem não lembra que Esther, Mardoqueu, quando Amã se levantou, manipulou a mente do rei, e o rei estava decidido matar todos os judeus. Mardoqueu disse o quê? Espera aí, eu não estou sozinho nessa guerra. Esther não pode me esquecer. E sabe o que significa a palavra amor? E digo o quê? Carne. Sabe o que significa Mardoqueu? Palavra. Aleluia. Sabe o que significa Esther? Igreja. Eu estou dentro da mensagem. Aleluia. Sabe qual era a vontade de Amã? Que todos aqueles se curvassem perante ele. Meu Deus. Olha só que profundo. Quem é de Bíblia vai pegar. Amã significa carne. Então o desejo da carne era que todos se curvassem a ele. Meu Deus. Só que a maior raiva, a maior ira de Amã é que todos os dias Mardoqueu estava à porta. E quem é Mardoqueu? Palavra. Palavra estava dizendo: eu não me prostro diante da carne. Eu não me curvo diante da carne. E Esther representa a igreja, porque enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando. Seja como Mardoqueu, não se curva perante a carne. Seja como Esther, seja a igreja. Chora com quem chora, abraça, dê uma palavra amiga, estende as mãos, chora com quem chora, tenha um coração hospitaleiro, porque um dia você pode estar caído, um dia você pode estar fechado, um dia você pode estar quebrado. E aquele alguém que você abraçou, é ele que vai liberar uma palavra amiga para você. É ele que vai pegar na sua mão. É ele que vai dizer: estamos em batalha de obra. E não poderemos parar. Você não pode parar agora. Tem alguém que se inspira em você. Tem alguém que acredita em você. Aleluia! Todas as vezes quando eu penso em parar a pastora Paula, eu reluto. Eu digo: eu não posso parar. Eu olho para a minha princesinha de 4 anos, Lívia. Eu olho para a minha outra princesinha, Alice, de 10 meses. Eu olho para a minha esposa, para a minha casa, e eu digo: eu não posso parar. Eu não posso fracassar. Eu não posso olhar para trás. Felipe, o meu esposo está fraco. É o muro que está derrubado. Felipe, a minha casa está fraca. É a porta que está queimada. Mas alguém só pode levantar os muros. Alguém só pode edificar a porta. Se primeiro, ao menos, entrar no quarto e consultar o Senhor dos Exércitos e dizer: levantarei meus olhos para o monte, e de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu, fez a terra. O segredo de Neemias estava na oração, e a oração, ela quebra as correntes. A oração, ela estremece toda a cadeia. Foi dentro da prisão que Paulo orou, e o carcereiro, por amor à palavra de Deus, foi liberto. E todos da sua
casa foram batizados. Felipe, eu só preciso orar fora da prisão? Não. Quem disse isso para você? É dentro da prisão que você ora mais. Por quê? Porque quem pretende se matar não está do lado de fora. Quem pretende parar não está do lado de fora, está do lado de dentro. Somente você pode liberar uma palavra e tirar essa pessoa que está com o pensamento de tirar a sua própria vida. Por esses dias eu me entristeci, porque eu olhei a foto do meu amigo no Instagram, e ele acabava de tirar a sua própria vida, porque ele caiu na depressão, na cocaína. Era um amigo que eu andava muito, eu curtia muito. Eu olhei para o céu e disse: Senhor, tem misericórdia de todos os familiares. Senhor, dai-me forças para me levantar os muros, para me edificar as portas, porque enquanto você tem a oportunidade de levantar os muros e não quer levantar, pessoas estão perecendo, pessoas estão parando, pessoas estão morrendo. Seja que Neemias, coloca numa obra e não volta para trás. Se você quer essa palavra, aplauda ele, aplauda. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Forte é esta palavra. Glória a Deus. Vocês falam nada, né? Eu gosto de Deus porque Deus ele testifica demais. Porque eu estava ali escrevendo algumas coisas no meu caderno enquanto as meninas estavam louvando, e foi o que Deus usou o vaso para falar, para testificar a fé dele. Eu creio que o Senhor é neste lugar. Aleluia. Nossa noite hoje vai ser barulho. Deus eu falo com você. Amém? Meu pastor, obrigado. Deus abençoe. Deus pure na sua vida. Obrigado, Deus, por nos ajudar aqui nesta batalha, nesta peleja, por nos ajudar a edificar os muros, né? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Quando precisar, próxima vigília, estaremos lá em nome de Jesus. Vai ficar pequeno porque nós vamos levar todo mundo. Vamos fazer a festa para o Senhor naquele lugar, eu creio. Em nome de Jesus. Amém? Você pode, se coloca de pé. Vamos orar pelo encerramento deste culto. Que palavra! Só sabia chorar. Então nem consegui dar glória direito. Deus, Ele é fiel. Ele é justo. Ele é verdadeiro. E Ele está aqui conosco. Saia de posse dessa palavra. Saia de posse de tudo que foi dito sobre esse lugar. Coloca aí a vigilância e a oração em primeiro lugar. Faça conforme foi dito pelo profeta aqui hoje. Porque às vezes a gente não alcança algumas coisas na nossa vida, não é porque Deus não quer dar, é porque a gente não ouve as instruções que vêm do alto. A gente não coloca em prática aquilo que Deus ensina para nós todos os cultos. Porque o problema não é estar aqui todo culto. O problema é escutar e colocar em prática aquilo que o Senhor ensina. Porque eu sempre falo isso, eu prefiro conhecer pouco de Bíblia e o pouco que eu conhecer eu viver do que eu conhecer de Gênesis, Apocalipse, saber tudo que tem ali dentro e eu não viver um versículo do que está na Bíblia. E o que está matando a gente hoje é falta de ouvir o que Deus está falando. Porque Deus desce, usa os profetas, dá instrução, fala o que a gente tem que fazer, mas a gente não faz. Então, hoje Ele deu uma dica preciosa, usada por Deus aqui nesse altar, do que a gente precisa fazer para edificar aquilo que está caindo, para poder levantar aquilo que já se perdeu. Então, toma posse, faça conforme Deus diz, não conforme você acha que é certo. Amém? O pastor já vai fazer a oração final. Antes do pastor fazer a oração final, ainda tem cantina, tem brigadeiro. Se você puder, nos ajude, nos abençoe. Amém? Gente, a rifa das bolsas. Você que puder, nos ajude. É R$2 cada número.
São 3 bolsas. Tá? Você trouxe, Lelê? Lelê trouxe as bolsas. Vou perder um minutinho aqui para mostrar para vocês, gente. São 3 bolsas. As meninas. A branca é minha, viu? Vou ganhar. Glória, cadê? Peraí, que a pastora vai fazer a propaganda aqui. Peraí. A glória. Pra mulherada ficar bonita. Olha. E os varão compram também, porque se ganhar, dá pras esposas. Né? Peraí, aqui. Olha. Pronto. A pastora agora ficou chique, ó. Combina. As 3 combinam, olha. Tá, glória. R$2 cada número, tá? São 3 sorteios. Essa ainda é melhor do que as outras, porque essa vai ser 3 chances de ganhar. Então vai ser sorteada 1, 2, 3. Amém? Então, você que pode, nos ajude. Ainda temos bastante números disponíveis. Irmãos, toda a renda é revertida para a igreja. Tá bom? É para aluguel, é para manutenção, é para tudo aquilo que a gente precisa. Então, você que puder, nos ajuda, tá bom? Deus abençoe a todos. O pastor vai fazer a oração e dar a bênção apostólica. Amém? Glória a Deus. Senhor, Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por uma vez mais o Senhor estar conosco. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui se encontra. E te peço uma vez mais, nos leva, Senhor, para as nossas casas, livrando, Senhor, do incidente, da bala perdida, do homem sanguinário. Nos dá, Senhor, o resto de semana abençoado na tua presença. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. As nossas ordens de seguimento, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, aquele que crê, diga. Amém. Está terminado. Deus abençoe. Não saia